ministro Alexandre de Moraes suspende porte de armas no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. Volta de imposto deve elevar preço da gasolina em 69 centavos por litro. E você vai ver também. Brasil cria mais de 135 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Desemprego fica no menor nível desde abril de 2015. Incêndio destrói loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia. Engavetamento com centenas de carros na China mata uma pessoa. Nos últimos 2 anos, mais de 8 mil cães foram roubados no Brasil. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu o porte de armas do Distrito Federal até o dia 2 de janeiro. Moraes atendeu o pedido feito pela equipe do presidente eleito Lula. O objetivo é impedir eventuais ataques durante a posse. A proibição temporária foi estabelecida para todos os tipos de porte de armas e transporte de armamentos e munições no Distrito Federal, por colecionadores, atiradores e caçadores, a partir das 18 horas de hoje até o próximo dia 2 de janeiro. Nesse período, quem desrespeitar a determinação será detido em flagrante por porte ilegal de arma. A decisão de Moraes não se aplica aos membros das Forças Armadas, aos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, aos membros da Polícia Legislativa e Judicial e às empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos da lei. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido feito pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no próximo dia 1º de janeiro. A Força Nacional vai atuar na posse do presidente eleito Lula no próximo domingo. A portaria que autoriza o reforço na segurança foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A quantidade de militares que participarão da operação vai seguir o planejamento da diretoria da Força Nacional. A medida ocorre após 3 casos de suspeita de bomba em 4 dias em Brasília. Com a volta da cobrança de tributos federais, o preço dos combustíveis vai aumentar já a partir da semana que vem. O presidente Jair Bolsonaro tinha zerado o imposto principalmente para conter a alta da inflação por causa da guerra na Ucrânia. A medida acaba sábado, dia 31, e até foi cogitado prorrogar por mais 30 dias. Mas a equipe de Lula pediu ao governo atual para não estender a desoneração. A gasolina terá o maior aumento. O retorno do pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis vai elevar o preço da gasolina, do etanol e do diesel nas bombas já no início do ano. De acordo com os cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço do etanol pode subir 26 centavos por litro, o do diesel 33 centavos por litro e a gasolina vai ter o maior reajuste, 69 centavos por litro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Lula, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Os 2 tributos são federais. Segundo Haddad, o novo governo precisa de mais tempo para avaliar os impactos da medida. A isenção foi estabelecida pelo governo Jair Bolsonaro no início do ano para baixar os preços, mas tem validade até o fim deste mês. Essa reoneração dos tributos vai devolver cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Agora, com a aprovação da PEC da transição, que permite o pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família, a previsão de déficit para a União do ano que vem passou de 60 bilhões para 230 bilhões de reais. Então, com a reoneração dos tributos sobre os combustíveis, o cofre público, teoricamente, teria mais dinheiro para honrar com esses compromissos.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com o mercado de olho nas discussões sobre a prorrogação da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, como acabamos de ver. Também estão no radar dos investidores a formação da equipe ministerial do novo governo e as notícias de reabertura da China após a flexibilização de restrições à Covid. A moeda norte-americana recuou 0,61% e encerrou o dia cotada a R$ 5,25 na venda. O Brasil criou mais de 135 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada em novembro. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o 11º mês com mais contratações do que demissões. Com isso, o saldo de contratações no acumulado do ano ficou positivo em mais de 2 mil postos. O balanço do mês apresentou 1.789.000 admissões e 1.630.000 desligamentos de profissionais com carteira assinada. Apesar de ser o terceiro mês seguido de desaceleração do indicador, a variação ainda é positiva. No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, houve 2.466.000 contratações a mais do que demissões no Brasil. A sequência positiva do mercado formal de trabalho no país surge em linha com os dados do IBGE, que apontaram que o desemprego ficou no menor nível desde abril de 2015, com 9 milhões de pessoas sem colocação profissional no trimestre encerrado em outubro. Em novembro, os dados apontam para saldo positivo de contratações em 3 dos 5 setores econômicos analisados, com destaque novamente para o ramo de serviço e comércio. Por outro lado, houve corte de vagas nos ramos da indústria, construção e agricultura. E o país chegou a 207.800.000 brasileiros, segundo dados preliminares do Censo 2022 divulgados hoje. Quase 84% da população já foi recenseada. O Censo 2022 começou a ser feito em agosto e já deveria ter sido concluído, mas problemas como a falta de recenseadores e moradores que se negaram a responder o questionário atrasaram a pesquisa, que só deve terminar agora em fevereiro. A região Sudeste se manteve como a mais populosa do país e os estados de São Paulo em primeiro, seguido por Minas Gerais e, na sequência, o Rio de Janeiro, os que possuem mais habitantes. A divulgação dessa prévia tem como objetivo cumprir a lei que determina o cálculo populacional anualmente ao Tribunal de Contas da União por parte do IBGE. A pesquisa completa é realizada a cada 10 anos no Brasil, mas o censo, que seria realizado em 2020, foi adiado em função da pandemia de Covid-19. E olha só, 32 mil atletas, entre profissionais e amadores, são esperados no dia 31 de dezembro na tradicional Corrida Internacional de São Silvestre. É isso mesmo, mas para poder disputar a prova que cruza as ruas de São Paulo, os participantes devem ficar atentos para não perder o prazo de retirada dos seus kits. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Quem vai disputar a 97ª edição da Corrida de São Silvestre já pode retirar o seu kit de participação. O prazo vai até sexta-feira, dia 30. O horário de atendimento nesta quarta e na quinta-feira é das 9 da manhã às 8 da noite. E fique atento, no dia 30, o horário é um pouco mais curto, termina às 5 da tarde. A entrega dos kits está sendo feita no Palácio das Convenções do AMB, na zona norte de São Paulo. A organização sugere que os atletas não deixem para a última hora para receber o kit. Isso porque na véspera da prova, há maior concentração de pessoas de outras cidades, estados e países. No total, mais de 32 mil pessoas se inscreveram para a tradicional prova de atletismo da capital paulista, que acontece no dia 31 de dezembro desde 1925. A largada da primeira categoria de cadeirantes acontece às 7h25 da manhã. Às 7h40 será a vez da elite feminina e às 8h05 a elite masculina e as demais categorias. E para que nenhum atleta fique sem o seu material de participação, eu tenho uma dica. Confira o site sãosilvestre.com.br e verifique os documentos necessários para a retirada. E lembrando, no dia 31, dia da prova, não haverá entrega e também nem após a prova.
De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, incêndio destrói loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia. E ainda, nos últimos 2 anos, mais de 8.000 cães foram roubados no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Em busca de segurança, a Polícia Militar do Rio deverá instalar câmeras nas fardas da tropa, mas isso vai ter que esperar. O governo do estado do Rio de Janeiro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobre a instalação de câmeras em fardas e viaturas de agentes de segurança, integrantes de unidades especiais, como o Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOP, e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil, como a CORE. A Procuradoria-Geral do Estado pediu que o tribunal reconsidere os prazos para a instalação das câmeras. E para o Estado, o uso dessas câmeras por unidades de operações especiais pode colocar a vida de policiais e de terceiros em risco, bem como o necessário sigilo das estratégias táticas e até mesmo protocolos de atuação. E um recorde foi alcançado, mas ao invés de alegria, esse traz grande tristeza. O número de motoristas dirigindo sob o efeito do álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro no Rio de Janeiro bateu recorde este ano, sendo o maior em uma década. É o que revela um balanço da Operação Lei Seca, conforme o levantamento. 33.350 condutores foram flagrados nas blitz realizadas até o último domingo, dia 25 de dezembro. A maior marca anterior foi registrada em 2012, quando 33.262 motoristas multados e que tiveram a carteira de habilitação apreendida. Segundo a coordenação operacional da Lei Seca, esse resultado reflete tanto a ampliação da quantidade de equipes atuando na operação, quanto o aumento no hábito de consumo de álcool durante a pandemia. Para o Réveillon, a Lei Seca informou que vai intensificar as ações de educação e fiscalização nos pontos de grande concentração de pessoas, como praias e centros gastronômicos, além de estradas com maior número de deslocamento de veículos. Cerca de 150 agentes devem trabalhar na data com horário estendido até o início da manhã. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã com mais notícias do Rio. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Até mais. E olha só, em Vitória da Conquista, na Bahia, a loja de departamento da Havan pegou fogo hoje. Ninguém ficou ferido. Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja, que tem mais de 6.000 metros quadrados, em Vitória da Conquista. Vídeos que circulam na internet mostram o trabalho do 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros. A loja estava fechada quando o fogo começou por volta das 9h30 da manhã. Nenhum dos 82 funcionários estavam no local. As chamas foram controladas no final da manhã desta quarta-feira, mas os bombeiros continuam no local porque ainda há pequenos focos de fogo. Ainda é desconhecida a causa do incêndio. 17 cidades gaúchas decretaram situação de emergência por falta de chuva. A estiagem se espalha por todo o Rio Grande do Sul. Com a pastagem seca, agricultores do município Júlio de Castilhos devem sofrer prejuízos de mais de 6 milhões de reais com perdas nas safras de milho e na produção de leite. A prefeitura decretou situação de alerta. No noroeste do estado, a alimentação do gado tem trazido preocupações após a colheita do milho ter caído pela metade. Além do noroeste, o norte e o centro do estado perderam 42% das lavouras, segundo o levantamento da Rede Técnica de Cooperativas Gaúchas. A falta de chuvas há cerca de 30 dias também prejudica o nível dos rios usados para irrigar as plantações, além do fornecimento de água potável em áreas rurais. E nos destaques internacionais, um engavetamento gigante envolveu pelo menos 200 veículos na região central da China e deixou uma pessoa morta.
De acordo com a televisão estatal CCTV, o acidente ocorreu devido à baixa visibilidade provocada por um nevoeiro perto da cidade de Zhengzhou, na província de Henan. Imagens aéreas mostraram cenas caóticas com carros de passeio, vans e caminhões empilhados em um trecho da rodovia. Uma pessoa morreu. Equipes de resgate foram mobilizadas logo após o acidente para socorrer as vítimas e liberar a estrada para a retomada do tráfego. Acidentes de trânsito são comuns na China devido à falta de controles de segurança rígidos. Em setembro, 27 passageiros morreram depois que um ônibus capotou em uma rodovia. O veículo transportava pacientes para instalações de quarentena contra a Covid na província de Guizhou. O governo dos Estados Unidos está examinando a possibilidade de impor restrições aos viajantes procedentes da China, depois que Pequim decidiu flexibilizar as severas medidas anti-Covid. A possibilidade segue o anúncio de Pequim sobre a eliminação da exigência de quarentena para visitantes estrangeiros a partir de 8 de janeiro, a última medida atual de sua rígida política contra o coronavírus. A decisão foi comemorada pelos chineses, que correram para comprar passagens aéreas internacionais. Japão, Índia e outras nações decidiram exigir testes de PCR para passageiros que chegam do gigante asiático. As infecções por coronavírus dispararam na China à medida que os principais pilares de sua política de saúde foram desmantelados, levando as autoridades americanas a expressar preocupações sobre a falta de dados genômicos e o possível surgimento de novas variantes. Pequim admitiu que é impossível rastrear a origem do atual surto e suprimiu a controversa contagem de infecções, além de restringir os critérios para calcular as mortes relacionadas à pandemia. Desde março de 2020, os passageiros que chegavam à China têm de passar por uma quarentena obrigatória. O confinamento solitário foi reduzido de 3 para 1 semana em junho e para 5 dias no mês passado, antes de ser completamente eliminado a partir do começo de janeiro. E de volta ao Brasil, olha só que alarmante. Nem mesmo os pets estão livres da criminalidade. Nos últimos 2 anos, mais de 8 mil cães foram roubados no país. Que absurdo, né, Juliana? E para que as famílias se sintam mais seguras, já existem soluções tecnológicas que podem facilitar a localização de seus bichinhos. Um dos alvos da violência nas grandes cidades brasileiras é o melhor amigo do homem. De acordo com um levantamento da plataforma Hello Safe Brasil, entre janeiro de 2020 e outubro de 2022, 8.262 cães foram roubados no país. Isso quer dizer que 8 animais são levados diariamente de suas casas. Mas os responsáveis pela pesquisa afirmaram que a chance desse número ser bem maior por causa da subnotificação, já que muitos donos acreditam que seus cães tenham fugido e não tenham sido levados por criminosos. A pesquisa também apontou que a raça mais procurada pelos ladrões é a Shih Tzu. Em seguida, Pitbull, Spitz alemão, Pug e Pinscher. São Paulo é o estado que lidera o ranking com mais ocorrências de roubo de cães. Dos mais de 8 mil roubos de pets em quase 2 anos, 1.350 aconteceram em território paulista. Logo depois aparecem na lista Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. Segundo a Hello Safe Brasil, o principal fator para que grande parte das ocorrências tenha sido em cidades paulistas é a maior facilidade de acesso da população aos locais de denúncia, o que pode influenciar no número de registros. Nessa modalidade de crime, o preço dos pets roubados pode variar entre R$ 500 e R$ 4.500. Para tentar coibir a ação dos criminosos, os donos de pets estão tomando precauções baseadas na tecnologia. Algumas clínicas veterinárias na capital paulista estão adotando uma solução inovadora. Chips são implantados nos cães e demais animais para rastrear a sua localização. Qualquer animal, qualquer idade, filhote ou idoso, cão, gato, animal silvestre, pode fazer uso do microchip e é super importante essa identificação. Cada aplicação de microchip, o animal vai ganhar um número, uma numeração, e esse número é para sempre, né? E uma vez que a gente aplica, a gente vai computar tudo no sistema,
tá? Na plataforma dessa empresa que tem o microchip, tá? E que vai computar o endereço, o telefone, os contatos do tutor, tá? Inclusive também da clínica e do veterinário que está aplicando. Então, se o proprietário, por exemplo, se o tutor mudar de endereço, a gente vai fazer a atualização também da onde que esse animal está se mudando também. Tá? Então, existe a leitora de microchip que a gente sempre usa. Então, para a gente ter certeza que esse animal está microchipado, a gente precisa de uma leitora especial para saber se realmente está com microchip. Acompanhamos o implante do chip em uma maltês de 12 anos, a Luna, que estava acompanhada por sua tutora Andréia. A doutora Márcia Sonodo explica o procedimento. A aplicação do microchip é bem tranquila, não necessita de anestesia, tá? E é utilizado um aparelho, né? Que é o próprio microchip, né? Ele é estéril e ele já vem com uma agulha e o microchip dentro da agulha, tá? Então a gente tem que aplicar, geralmente a gente aplica na região cervical do pescoço, né, na região onde tem uma pele protuberante, a gente aplica naquela região. Algumas pessoas também podem aplicar entre as escápulas, né, que a gente chama de cernelha. Também pode ser aplicado o microchip. Com o dispositivo implantado em seus pets, os tutores ficam mais tranquilos para continuar fazendo o que mais gostam. Brincar e dar carinho e afeto para seus amigos peludos. Me sinto mais segura, porque hoje em dia a gente tem tido bastante caso aí de perda de animal, de roubo, e isso deixa a gente mais tranquila em relação aos nossos filhotinhos e filhinhos nos dias de hoje. Luna é nossa caçulinha, nossa princesa que veio para complementar a família e alegrar a gente. O mais que a gente queria é dar amor e carinho para ela, e ela chegou para isso. O amor pelos pets não tem preço. Afinal, eles são membros da família. Que loucura isso, hein? Pois é, né? E, que literalmente absurdo. eles são membros da família. Exatamente, eles são membros da família, né? Rouba um pedaço de você, né? Sim, que bom que tem a tecnologia para ajudar. Com certeza. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e uma ótima noite e até amanhã.